E aí, galera do terceiro ano, nós agora vamos começar a parte humana, tá? Nós vamos começar a parte humana, tá certo? Da geografia. Nós vamos agora na apostila Super Teoria 3, aula, capítulo GG09, O que é distribuição e população crescimento absoluta e o que é populacional. população relativa? Antes de falar de população absoluta e relativa, nós vamos observar que atualmente a população mundial está na casa dos 7,7 bilhões de habitantes, que preocupa alguns demógrafos com relação ao seguinte: será que nós teremos recursos naturais suficientes para poder atender essa população, que apesar de estar crescendo no ritmo menor, mas continua em crescimento? Há uma estimativa para que no ano de 2025 a população chegue na casa dos 8,5 bilhões de habitantes. Bom, o que é a população absoluta? A população absoluta é o total de habitantes de um local, pode ser de um município, de um estado ou de um país. E o termo que nós utilizamos é populoso. Então, quando um estado, um município ou um país possui uma elevada população absoluta, nós falamos que esse local ele é populoso. O Brasil é um país populoso. O Brasil é ultimamente o sexto país mais populoso do mundo. Como nós podemos observar aqui nessa tabela, né, os dois países mais populosos do mundo, China e Índia, em 2012 e aqui em 2020. Vê que a população da China ainda continua maior do que a população da Índia. O que chama atenção é que se o mundo tem hoje 7,7 bilhões de habitantes, se nós fizermos aqui uma aproximação, 2,7 bilhões de habitantes estão localizados nesses dois países, ou seja, praticamente um terço da população mundial na China e na Índia. E se nós observarmos os 10 países mais populosos do mundo em 2020, segundo aqui dados estimativos, né, do site do IBGE, nós temos aqui, desses 10, 6 países são asiáticos: China, Índia, Indonésia, Paquistão, Bangladesh e Japão. Lembrando que a Rússia, que a parte asiática da Rússia, ela apresenta menor concentração populacional. A maior concentração populacional está na Europa. Dois países são do continente americano, Estados Unidos e Brasil, e um país africano, que no caso é a Nigéria. Observe que o Brasil, em 2012, ele era o quinto país mais populoso do mundo, mas o Paquistão agora ultrapassou o Brasil, tá certo? Sendo o quinto país mais populoso, e o Brasil é o sexto país mais populoso. População relativa. População relativa, também chamada de densidade demográfica, é quando nós analisamos o número de habitantes por área. Então, eu vou pegar o número de habitantes, a população total, e vou dividir pela área. Então, eu tenho um valor médio, tá? E o termo que nós utilizamos é povoado. Povoado é quando o município, o estado ou país possui uma elevada densidade demográfica. O Brasil é um país populoso, mas não é um país povoado. O Brasil tem em torno de 25,25 habitantes por quilômetro quadrado. Para ser considerado povoado, tem que estar acima de 75 habitantes por quilômetro quadrado. Aqui estão os países mais povoados do mundo, destaque aqui para Mônaco, né, com 26.152,35 habitantes por quilômetro quadrado, certo? É o país mais povoado, seguido aqui de Singapura, tá, com 8.291,92 habitantes por quilômetro quadrado. Aqui nós temos uma análise, tá certo, da população absoluta e população relativa de alguns municípios do estado de Minas Gerais. Procurei aqui dar ênfase, né, além da nossa capital, mas principalmente os municípios da chamada Zona da Mata Mineira, sendo que na Zona da Mata Mineira o destaque é para o município de Juiz de Fora, certo? É um município que possui maior população, ele é o mais populoso de todos. Tá? Temos municípios com a população extremamente pequena, como Santana de Cataguás, né, com 3.622 habitantes, Agirita com 2.901 habitantes. Distribuição populacional. Em nenhuma parte do mundo a população ela é bem distribuída. Em nenhuma parte do mundo a população é bem distribuída. Existem áreas de concentração demográfica e existem áreas de vazios demográficos. As áreas de concentração demográfica estão mais associadas a fatores econômicos, sociais e históricos, e as áreas de vazios demográficos mais associadas aos fatores físicos. Quais são os fatores físicos que nós temos que analisar? O relevo,
né? Seu relevo é montanhoso, serrano, isso dificulta mais a ocupação. A questão climática, se o clima é polar, se o clima é desértico. A vegetação, se ela é mais aberta ou mais fechada. A topografia, se o relevo ele apresenta uma topografia mais inclinada. A questão da altitude, que é da rarefação do ar, e da latitude. A altitude e latitude também influenciam na questão da temperatura, né? Quanto maior a latitude, menor a temperatura. Fatores socioeconômicos, como renda, emprego, saúde e educação, e fator histórico, o processo de colonização e ocupação daquele território. Aqui nós estamos observando as áreas com maior concentração populacional do mundo. Nós temos aqui o Nordeste dos Estados Unidos, o Oeste da Europa, a região da região indo-gangetica, que vai do Paquistão até a Índia, pegando aqui Bangladesh, e o extremo oriente do continente asiático. Podemos destacar também que o Sudeste Asiático é uma área de grande concentração populacional. Superpopuloso e superpovoado. Superpopuloso e superpovoado leva a uma análise errônea. A pessoa acreditar que superpopuloso está relacionado a uma elevada população absoluta. Não. Superpopuloso é quando um país, um município, um estado, ele possui mais da metade da população sem acesso a uma infraestrutura social. Infraestrutura social é essa: educação, saúde, moradia, saneamento básico. Vamos pegar a título de comparação. Os Estados Unidos, né, que é o terceiro país mais populoso do mundo, em torno de 340 milhões de habitantes, e o Haiti, com 14 milhões de habitantes. Os Estados Unidos, nessa análise, ele é mais populoso do que o Haiti. Mas o Haiti acaba sendo considerado superpopuloso. Por que superpopuloso? Porque, apesar da pequena população, praticamente mais da metade da população do Haiti não tem acesso a essa infraestrutura social. Superpovoado é quando a concentração populacional ela acaba gerando problemas sociais, como, por exemplo, as áreas de favela no Rio de Janeiro. Você vê, por exemplo, que Tóquio tem uma densidade demográfica maior do que o Rio, mas Tóquio não é considerado uma área superpovoada. As áreas consideradas superpovoadas, que vai da região do Ganges até o Sudeste Asiático, é um chamado verdadeiro formigueiro humano. Taxa de natalidade. A taxa de natalidade, eu vou analisar o número de nascimentos, onde eu encontro esse número de nascimentos através da emissão da certidão de nascimentos, dividido pela população total. Você pode multiplicar esse valor por 100, a resposta vai ser dada em porcentagem, ou 1.000, a resposta vai ser dada em por 1.000. No geral, a taxa de natalidade está diminuindo. Quais são as causas da redução da taxa de natalidade? Aumento da participação da mulher no mercado de trabalho, a mulher está saindo daquela condição de ser do lar, de cuidar do filho, está entrando no mercado de trabalho, e a gravidez pode acabar atrapalhando a sua ascensão profissional. Alto custo de criação de filhos, aqui não é apenas uma questão de custo financeiro, também entra aqui a questão do trabalho, que é educar uma criança, um filho. Os casamentos tardios, ou seja, as pessoas hoje demoram a constituir família. Aumento da urbanização, as pessoas saindo do campo, indo para a cidade, tendo acesso a métodos contraceptivos e mais informação. Uso de anticoncepcionais e preservativos, sendo que os preservativos aumentaram, né, teve um aumento muito grande no seu uso, principalmente por causa das DSTs, as doenças sexualmente transmissíveis. Como também a realização de laqueadura nas mulheres e a vasectomia nos homens, que é muito comum nos dias de hoje. Taxa de fecundidade. A taxa de fecundidade ela está associada diretamente à taxa de natalidade. A taxa de fecundidade é o número de filhos por mulher em idade reprodutiva, ou seja, dos 15 aos 49 anos. Mas essa idade reprodutiva ela foi ampliada, porque 15 anos seria a puberdade, 49 anos a menopausa. Nós temos hoje muitas mulheres entrando na puberdade antes dos 15 anos e mulheres entrando na menopausa depois dos 49 anos. O que preocupa o governo não é praticamente a mulher de 49, né, entrando na puberdade mais tardiamente. O que o preocupa é, na verdade, a maturidade fisiológica sexual das mulheres, como também dos próprios meninos. E isso aí vem a questão da gravidez da adolescência. A taxa de reposição, ou seja, a chamada taxa de fecundidade ideal, seria de 2,1 filhos por mulher em idade reprodutiva. O que significa esses 2,1 filhos? Para nascer uma mulher, um homem, para poder substituir a mãe, o pai
e 0,1, que é uma fração para compensar alguém que possa morrer antes, praticamente completar ali o seu crescimento econômico, o seu crescimento fisiológico, tá? E o que valeria então é o seguinte: de 10 mulheres, 9 teriam que ter 2 filhos e a 10ª teria que ter 3 filhos, de preferência que seja do gênero feminino. O que nós podemos observar é que está ocorrendo uma taxa de fecundidade nas várias áreas do mundo, né? Na África subsaariana, no continente asiático, tá certo? Nos países aqui da América Latina, nos países desenvolvidos, nós temos uma queda na taxa de fecundidade. Taxa de mortalidade. Taxa de mortalidade é o número de óbitos. Esse número de óbitos é encontrado através da emissão do atestado de óbito. O atestado de óbito ele é muito importante porque ela tem a informação da causa da morte. Então você faz um levantamento para você fazer suas campanhas de prevenção, dividido pela população total. Você pode multiplicar esse valor por 100 ou por 1.000. Tá? Da mesma forma que a natalidade está diminuindo, a taxa de mortalidade também está em queda. Devido ao que? A melhoria na medicina preventiva, a melhoria no saneamento básico e a melhoria nos medicamentos e diagnósticos. Crescimento vegetativo ou natural. Crescimento vegetativo analisa a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. A resposta pode ser dada em porcentagem ou por 1.000. Um crescimento vegetativo nulo é quando a taxa de natalidade é igual à taxa de mortalidade. O crescimento vegetativo positivo, que na maioria dos casos é o que ocorre, é a taxa de natalidade ser maior que a taxa de mortalidade. E o crescimento vegetativo negativo é quando a taxa de natalidade é menor que a mortalidade, ou seja, morrem mais do que nascem. Aqui nós estamos observando o crescimento da população mundial, certo? Observem que a partir da década aqui de 1960, né, nós tivemos aqui um crescimento vertiginoso da população mundial, alcançando, tá certo, em 2013, a cifra de 7 bilhões de habitantes. Aqui demonstrando, né, como foi esse crescimento populacional, tá, até chegar na casa dos 7 bilhões de habitantes. Nós temos aqui uma charge da Mafalda, então, assim, você viu, Suzanita, daqui a 30 anos vamos ser 7 bilhões de habitantes na Terra, né? Já tinha acontecido, obviamente. Santo Deus, e meus filhinhos? O que é que vocês têm seus filhinhos? Será que vão caber? Ou seja, a preocupação é, será que o planeta Terra vai suportar tamanha população? Temos recursos suficientes para poder atender essa população? De acordo com a pegada ecológica, não. De acordo com a pegada ecológica, os recursos praticamente todo ano eles se esgotam no mês de agosto. O crescimento populacional ele é dividido em 4 fases, né? Sendo que na fase 1 a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade são estáveis, há casos em que a mortalidade ela aumenta, diminui, aumenta e diminui. Tem esses picos na mortalidade, épocas de guerra, epidemias, catástrofes naturais. Aí você tem esse pico. Passado a guerra, passada a epidemia, a taxa de mortalidade tende a diminuir. É quando o crescimento vegetativo ficava negativo. E existe um caso, por exemplo, que esse gráfico de mortalidade ele é constante da mesma forma que a natalidade. Eles não são iguais, porque se eles forem iguais, fossem no mesmo patamar, esse crescimento vegetativo ele seria nulo, tá bom? A segunda fase é quando nós temos uma queda na taxa de mortalidade. E o que vai acontecer? O crescimento vegetativo vai ampliar, porque a natalidade ela permanece, como nós podemos observar aqui. Então, há um elevado crescimento populacional, devido à queda na taxa de mortalidade. No gráficos anteriores, nós percebemos que o crescimento populacional teve um crescimento muito grande a partir de 1950, por causa da melhoria na medicina preventiva. Aquela medicina que era utilizada na guerra passa a ser adotada agora pela população civil. A terceira fase que nós temos é quando a natalidade começa a diminuir. A mortalidade continua em queda, mas não naquela queda vertiginosa que existia. Mas agora quem cai é a natalidade, principalmente devido a um planejamento familiar, a educação das mulheres, como também acesso aos métodos contraceptivos, tá bom? Aqui na fase 4, tá certo? Nós temos aqui quando a natalidade e a mortalidade começam a se encontrar, como vocês podem observar, tendo um crescimento vegetativo nulo, e a mortalidade vai começar a superar a natalidade, tendo um crescimento vegetativo negativo, como é o caso, por exemplo, de países como o Japão, Rússia, Itália e China.
Aqui nós temos mais uma vez demonstrando essas fases, né? Aqui a fase 1, a fase 2, a fase 3, a fase 4. Observe que nesse gráfico aqui agora nós não temos aquele pico da mortalidade, né? A mortalidade está constante, a natalidade está constante. E aqui era o crescimento vegetativo. Esse intervalo aqui entre essas duas linhas demonstra para nós o crescimento vegetativo. Cai primeiro a mortalidade, porque a preocupação do ser humano primeiro é reduzir a mortalidade, depois cai a natalidade. Observe que aqui o crescimento vegetativo estava muito grande. E à medida que a natalidade vai diminuindo, obviamente vai diminuir também o crescimento vegetativo. Aqui depois as duas linhas começam a se encontrar, tendo um crescimento vegetativo nulo e depois um crescimento vegetativo negativo, porque a mortalidade começa a superar a natalidade. Aqui seria um gráfico vegetativo do Brasil, não vou entrar no mérito da questão, porque nós vamos discutir isso quando nós falarmos de Brasil. Aqui nós temos a evolução da população total. Observe que a partir de 1940 a população há uma estimativa que a população vai começar a sofrer um decréscimo. A população vai começar a ter um decréscimo. Tá? Observe que a partir de 2020 a população continua crescendo, mas não num ritmo muito acelerado, como foi a partir de 1950, quando começaram a ter a melhoria na medicina preventiva. A população europeia. A população europeia ela teve um crescimento muito rápido a partir do século XIX, devido à Revolução Sanitária, que melhora o saneamento básico das cidades europeias, reduzindo dessa forma a natalidade. Então, houve uma explosão demográfica na Europa. Depois, essa mortalidade ela acaba aumentando, devido às primeiras, né, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e também a gripe espanhola. Lembrar que essa gripe espanhola ela foi introduzida por soldados americanos que foram participar da Primeira Guerra Mundial, além da emigração. Então, mortalidade muito alta, emigração, nós temos uma redução populacional. É importante deixar bem claro que também tivemos ali uma queda na natalidade, né? Porque na época de guerra, praticamente a população não conseguia nem se procriar direito. Tá? E o que está acontecendo atualmente na Europa? Nós estamos tendo uma elevação da população idosa, né? Os casamentos são tardios, a opção por um filho ou não ter filhos, tá certo? E o que está promovendo? Outra redução populacional. Em alguns casos, o crescimento vegetativo até negativo, ou seja, está passando a morrer mais gente do que está nascendo. Agora, essa morte não é porque as condições de saúde pioraram, é porque a população lá é uma população muito idosa. Então, essa população em estado senil começa a vir à morte. Isso pode reduzir o número de trabalhadores e contribuintes. Você vê, hoje um dos problemas que na Europa nós temos que é a falta de emprego, tá certo? A falta de emprego, um desemprego muito grande, no futuro vai haver falta de mão de obra. A taxa de fecundidade no continente europeu é uma taxa de fecundidade muito baixa, né? Bem abaixo da taxa de reposição. Com exceção aqui do Japão, tá certo? Todos os outros países que aqui estão são países europeus. E observe que todos eles estão abaixo da taxa de reposição ideal. A China ela vai ter alguns momentos, 3 grandes momentos na sua política demográfica. O primeiro grande momento da política demográfica vai ser com Mao Tse Tung, onde Mao Tse Tung diz o seguinte, tá certo? Quanto mais chineses, mais forte o país vai ser. Então ele incentivava a taxa de natalidade. Por isso que a China ela saltou de 480 milhões para 750 milhões de habitantes. Só que com isso houve um aumento da pobreza, mesmo sendo um país socialista, tá certo? E Mao Tse Tung ele já estava no final do seu, né, do seu mandato, porque ele vai vir a morrer em 76, ele vai promover uma mudança na sua política demográfica, onde vai dizer mais tarde, mais tempo e menor número, ou seja, aquilo de incentivar já não valia mais, que era o inglês Wan Xin Shao, tá certo? Ou seja, mais tarde, mais tempo e menor número, ou seja, ele já estava visualizando ali uma redução na taxa de natalidade. Mas a política de redução na natalidade vai acontecer somente quando o Deng Xiaoping vai subir ao poder. Ele vai criar a política do filho único, onde um casal só poderia ter um filho. Permitia-se o segundo, né, desde que o primeiro tivesse sido mulher e você morasse na zona rural, tá certo? O que acontece é que muitas famílias acabavam tendo um segundo filho, ou até mesmo um terceiro filho, e criavam esses meninos na clandestinidade, principalmente se fosse do gênero feminino, porque na China há uma preferência pelo gênero masculino. Por isso que a população masculina na China ela é muito alta, tá? Porque, na verdade, é o homem que vai cuidar da sua família quando essa vem envelhecer. E em 2015, o atual presidente Xi Jinping vai mudar essa política do filho único, permitindo agora que a população chinesa tenha mais de um filho.
Por quê? Porque a população chinesa está idosa e masculina, ou seja, não tem como reproduzir direito, vai começar a morrer e não vai haver reposição, tá certo? Então há uma tendência da China começar a reduzir a sua população, por isso que Xi Jinping começou a modificar a política demográfica chinesa. Aqui nós temos o seguinte, né? Qual foi o motivo daquela política do filho único? Porque, segundo aqui a pegada ecológica e a questão, né? Ou seja, a quantidade de pessoas na China vai ser maior do que a quantidade de recursos que o governo, né, que o país, no caso a China, pode oferecer para a sua população. Aqui nós temos um cartaz, né, da política do filho único. Era um cartaz muito comum na China, né? A família feliz é a família que tem apenas um filho. Aqui uma imagem, né, contrastando que nós temos que ver uma menina, mas a preferência pelo gênero masculino. Aqui nós temos uma demonstração que a política do filho único, né, na China, na verdade, antes mesmo, né, quando Mao Tse Tung começou a mudar a sua política demográfica, já começou a cair aqui, como nós podemos observar, a taxa de fecundidade na China, tá certo? E quando Deng Xiaoping assume o poder em 78, praticamente essa taxa de fecundidade diminui ainda mais, depois, de certa forma, ela se estabiliza. E nós temos aqui o caso da Índia. A Índia também tem uma política de controle de natalidade, né, de valorizar apenas um filho, só que você esbarra lá na questão religiosa, dentro do hinduísmo, né? O indiano, ele praticamente diz que sexo é feito para procriação, tá? Mas o que chama atenção é que a Fundação Ford americana já tinha incentivado a esterilização de mulheres, tá certo? Mas o hinduísmo é contrário a esse processo de esterilização. Por isso que a China não consegue fazer uma política de controle de natalidade e muito menos um planejamento familiar, tá certo? Mas antes de me reduzir essa quantidade de filhos, é necessário promover grandes melhorias no saneamento básico da China e distribuição de renda. Só que essa distribuição de renda só vai ocorrer mesmo caso o sistema de castas, né, que é aquele sistema hereditário e hierárquico, segregacionista, que separa uma casta da outra, né, acabar, porque aí você vai poder ter uma mobilidade social, ou seja, quem é de casta inferior passa para a casta superior. Aqui nós temos neonascimentos por mulheres, nós temos aqui a China, observe que ele era alto, depois começou a entrar em declínio devido à política do filho único, tá certo? Nós temos aqui a Índia ela praticamente entra em declínio mais suave, devido ao processo de esterilização promovido pela Fundação Ford, e nos Estados Unidos aqui é mais um planejamento familiar.